A Toyota acabou de fazer algo que ninguém imaginava ser possível. Um motor elétrico de mais de 1000 cavalos de potência. Sem nenhuma terra rara. Nenhuma. Isso é como inventar uma lâmpada que brilha forte para sempre, sem precisar de eletricidade. Os engenheiros mais experientes do mundo ficaram em silêncio quando viram os números. Porque, até agora, esse tipo de motor era considerado impossível de fazer sem esses minerais raros e caros. E o CEO da Toyota não fez esse anúncio em uma sala qualquer. Ele fez isso na frente do mundo, sabendo que isso ia mudar tudo. Para você entender o tamanho disso, imagine isto. Quase todo carro elétrico do planeta hoje depende de um material que vem, em sua maior parte, de um único país. Um material difícil de extrair, caro, e cercado de problemas ambientais e políticos. Esse material se chama terra rara. E ele está escondido dentro do motor de praticamente todo carro elétrico que você já viu na rua. Agora pensa nisso. E se esse problema simplesmente deixasse de existir? Foi exatamente isso que a Toyota prometeu fazer. E não é só uma promessa pequena. Estamos falando de um motor capaz de gerar mais de 1000 cavalos de potência, um número que normalmente só aparece em supercarros de luxo, movidos sem precisar desses minerais escassos. Isso muda completamente o jogo. Porque se for verdade, e os primeiros testes mostram que sim, isso pode tornar os carros elétricos mais baratos, mais fáceis de produzir, e menos dependentes de outros países para existir. Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo ainda. Como diabos isso é fisicamente possível? Antes de responder isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que os carros elétricos vão finalmente ficar acessíveis para todo mundo com essa tecnologia, ou você acha que isso é só mais uma promessa de marketing? Comenta aí embaixo o que você pensa, porque a resposta pode te surpreender. Porque o motivo de quase ninguém ter conseguido fazer isso antes é mais estranho do que você imagina. Para entender por que esse motor da Toyota é tão revolucionário, primeiro você precisa conhecer o ingrediente secreto que move quase todo o carro elétrico do mundo. E esse ingrediente tem um nome estranho: terras raras. Calma, elas não são raras porque vêm de outro planeta. Elas são raras porque é muito difícil encontrar e extrair esses minerais em grande quantidade. E mais difícil ainda, é fazer isso sem destruir o meio ambiente. Aqui está o detalhe que pouca gente sabe. Cerca de 70% de toda a produção mundial de terras raras vem de um único país. Isso significa que praticamente toda a indústria automotiva global depende da boa vontade de uma nação só. Se esse país decidir, do dia para a noite, aumentar o preço ou reduzir as exportações, o mundo inteiro sente o impacto. Carros ficam mais caros. Fábricas atrasam produção. E o sonho de ter um carro elétrico acessível fica mais distante. Esses minerais são usados principalmente nos ímãs dentro dos motores elétricos. Sim, motores elétricos modernos usam ímãs muito potentes, feitos com esses materiais raros, para conseguir gerar força e velocidade. Sem eles, durante anos, os engenheiros acreditavam ser quase impossível criar um motor realmente poderoso. Mas isso trouxe um problema gigante para as montadoras. Elas ficaram presas. Presas a um material escasso, caro e politicamente sensível. Cada carro elétrico fabricado virou, de certa forma, uma aposta em um sistema instável. E foi exatamente esse problema que fez engenheiros do mundo inteiro começarem a se perguntar: será que existe outro jeito de criar potência sem depender disso? Por anos, a resposta foi não. Até agora. Porque, segundo informações divulgadas pela própria Toyota, eles conseguiram desenvolver uma tecnologia que retira completamente essa dependência da equação. E o motivo disso ser possível tem a ver com uma ideia que muita gente nem sabia que existia: redesenhar a forma como o motor gera magnetismo, sem precisar dos materiais raros tradicionais. E é exatamente aqui que a história fica interessante. Porque o que a Toyota fez não foi apenas remover um material. Foi reinventar a engenharia do motor inteiro. Então, como a Toyota conseguiu isso? Como criar um motor extremamente forte, sem o ingrediente que todo mundo achava ser obrigatório? A resposta está em uma área da engenharia chamada motores de fluxo magnético, ou, de forma mais simples,
Motores que usam eletricidade de uma maneira totalmente diferente para criar o mesmo efeito que os imãs de terras raras criavam antes. Em vez de depender de imãs permanentes super fortes feitos com materiais raros, os engenheiros da Toyota desenvolveram um sistema que usa eletroímãs reorganizados de um jeito inteligente, combinados com materiais mais comuns e mais baratos, como ferrite. Sim, ferrite. Um material muito mais simples, muito mais barato, e que existe em quantidade muito maior no planeta. Para você entender o tamanho dessa virada, imagine isto. É como descobrir que você pode fazer um bolo gigante e delicioso usando ingredientes baratos do mercado, em vez de ingredientes raros importados que custam uma fortuna. O resultado final pode ser igual, ou até melhor. Só muda o caminho até lá. E é exatamente isso que está deixando os especialistas chocados. Porque, na teoria de engenharia tradicional, motores sem terras raras sempre perdiam força. Eles eram mais fracos, mais quentes e menos eficientes. Mas a Toyota conseguiu, através de um novo design de bobinas e um sistema de resfriamento mais inteligente, alcançar resultados que ultrapassam 1000 cavalos de potência. Um número que coloca esse motor no mesmo nível de hipercarros movidos a gasolina, só que sem emitir nenhum poluente. Isso não é apenas uma evolução pequena. Isso é, possivelmente, uma das maiores mudanças na engenharia automotiva dos últimos 20 anos. E aqui está o motivo de eu estar te contando tudo isso agora. Tecnologias como essa não ficam escondidas por muito tempo. Elas mudam indústrias inteiras, criam vencedores e perdedores, e moldam o futuro de tudo, desde o preço dos carros até a geopolítica mundial. Se você quer continuar entendendo essas mudanças antes que elas cheguem na sua vida, esse é o momento certo para se inscrever no canal. Porque o que vem a seguir, sobre o que isso significa para o futuro, pode te deixar ainda mais surpreso. Vamos parar um segundo e sentir o peso desse número. 1000 cavalos de potência. Para ter uma ideia, a maioria dos carros populares no Brasil tem entre 80 e 150 cavalos. Um carro esportivo rápido costuma ter uns 300 ou 400. Já carros como Bugatti e Koenigsegg, aqueles hipercarros de milhões de reais, é que chegam perto de 1000 cavalos. E agora, segundo a Toyota, um motor elétrico sem terras raras está alcançando esse mesmo nível de potência. Isso muda completamente a forma como pensamos em carros elétricos. Durante anos, muita gente associou o carro elétrico à palavra fraco ou lento, apesar disso já não ser verdade há tempos. Mas agora, a conversa muda de figura. Não estamos falando apenas de eficiência. Estamos falando de força bruta, peso reduzido e desempenho extremo, tudo isso sem o peso financeiro e ambiental das terras raras. E pensa no impacto disso na sua vida, não só no mundo dos carros de luxo. Se essa tecnologia conseguir ser usada em escala, ela pode chegar em carros populares, em motos, em ônibus elétricos, até em equipamentos industriais. Isso significa carros elétricos mais baratos para comprar, manutenção mais simples, e menos dependência de um único país para fabricar peças essenciais. Você já parou para pensar em quantas vezes a tecnologia que parece só para ricos acaba, poucos anos depois, chegando até a sua casa? Foi assim com a internet. Foi assim com o celular. E pode ser assim com esse tipo de motor. Imagine só, dentro de alguns anos, talvez o carro que você anda todos os dias, levando seus filhos para a escola ou indo trabalhar, use exatamente essa tecnologia. Sem você nem perceber, a sua vida pode mudar por causa de uma decisão tomada hoje, em uma sala de reunião da Toyota. É por isso que tecnologia não é só sobre máquinas. É sobre pessoas. É sobre o seu dia a dia, o seu bolso e o seu futuro. E essa mudança está apenas começando. Agora que você já entendeu a tecnologia, vamos falar do que realmente importa: o impacto disso no mundo real. Primeiro, isso pode mudar completamente o preço dos carros elétricos. Hoje, uma parte enorme do custo de um carro elétrico vem justamente dos materiais usados no motor, incluindo as terras raras. Se a Toyota conseguir produzir esse motor em larga escala, sem depender desses minerais caros, o preço final pode cair de forma significativa. E isso pode finalmente tornar os carros elétricos acessíveis para muito mais gente,
não apenas para quem tem dinheiro para pagar caro. Segundo, isso muda o jogo geopolítico. Países que hoje dependem de importar terras raras de fontes limitadas podem ganhar mais independência. Isso inclui o Japão, a Europa, os Estados Unidos e até o Brasil. Menos dependência significa menos risco de crises de fornecimento, menos guerra de preços e mais estabilidade para a indústria toda. Terceiro, e talvez o mais interessante, isso pode acelerar a corrida entre as montadoras. Quando uma empresa gigante como a Toyota mostra que é possível remover as terras raras e ainda assim ter um motor poderoso, outras empresas são forçadas a correr atrás. Isso significa mais inovação, mais investimento em pesquisa e, provavelmente, tecnologias ainda melhores chegando mais rápido do que imaginamos. Mas calma, porque nem tudo é perfeito ainda. Especialistas apontam que produzir esse tipo de motor em grande escala, mantendo a mesma qualidade e durabilidade, ainda é um desafio técnico enorme. Passar de um protótipo de laboratório para milhões de carros nas ruas exige tempo, testes e muito investimento. A Toyota não disse exatamente quando esse motor vai estar em carros à venda. E isso deixa uma pergunta no ar. Será que outras montadoras vão alcançar esse mesmo nível antes da Toyota conseguir lançar isso no mercado? Essa corrida está apenas começando. E o que vier a seguir pode definir quem vai liderar a próxima década da indústria automotiva mundial. Só que tem uma coisa que ainda não te contei. Uma informação que muda completamente como você deve ver esse anúncio. Aqui está a informação que muda tudo. Nem todo mundo vai sair ganhando com essa revolução. Países e empresas que hoje controlam a produção mundial de terras raras podem perder uma fatia enorme de poder econômico. Pensa bem. Durante anos, esses materiais foram tratados quase como ouro moderno, essenciais para praticamente toda a tecnologia avançada, de carros elétricos a celulares e turbinas eólicas. Se motores como esse da Toyota se tornarem padrão na indústria, a demanda por terras raras pode despencar. E isso pode causar um efeito dominó em economias inteiras que dependem dessa exportação. Por outro lado, empresas que investirem rápido nessa nova tecnologia podem se tornar líderes absolutas do mercado nos próximos anos. Isso inclui não só a Toyota, mas qualquer fabricante disposto a correr nessa mesma direção. E os consumidores, no final das contas, são os que mais podem se beneficiar, com carros mais baratos, mais acessíveis, e menos presos a conflitos internacionais por causa de minerais raros. É exatamente por isso que esse anúncio não é só uma notícia de tecnologia. É um sinal de uma mudança muito maior se aproximando. Uma mudança que pode redefinir quem lidera o mundo automotivo, quem perde espaço, e como o seu próximo carro vai ser fabricado. E aqui vai uma reflexão final. Toda vez que uma tecnologia parece impossível, alguém aparece e prova que ela não era. Foi assim com o avião. Foi assim com o smartphone. E agora, parece que está sendo assim com o motor elétrico sem terras raras. A pergunta que fica é: você está pronto para essa mudança chegar mais rápido do que você imagina? Porque, segundo informações que estão circulando entre engenheiros da indústria, a Toyota não é a única gigante trabalhando secretamente nessa direção. E o que descobrimos sobre o próximo concorrente nessa corrida vai te deixar de boca aberta. Se você quer ser um dos primeiros a saber quem está por trás disso, e o que vem a seguir nessa corrida tecnológica, não saia do canal.